Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante, queridos irmãos, queridas irmãs. Que alegria estarmos juntos mais uma vez celebrando esta Eucaristia, não apenas nós aqui presentes, mas também todo o povo de Deus que nos acompanha pela televisão. Meus irmãos e minhas irmãs, o Salmo responsorial, ele nos exorta, ele nos fala que o nosso Deus é um Deus misericordioso, é um Deus que não despreza o nosso coração arrependido. É um Deus que quer o nosso arrependimento. É um Deus que quer e se alegra com a nossa conversão. Por isso, que neste tempo da Quaresma, nós possamos, através da oração, do jejum e da prática da caridade, trilhar este caminho, trilhar esta metanoia, trilhar esta conversão necessária para que possamos, dia após dia, nos colocar diante de Deus como verdadeiros discípulos, como verdadeiros seguidores. Hoje, a palavra do Senhor, amados irmãos e irmãs, nos fala da importância do jejum. Não apenas do jejum do alimento, não apenas do jejum da comida, do jejum da bebida. O jejum não pode ser visto apenas desta forma, não é verdade? Na quarta-feira de cinzas, a igreja nos chamou a este jejum também, a privação do alimento. Mas o jejum, ele transcende justamente tudo isso. O jejum, ele caminha juntamente com a prática da caridade. Tem pessoas que dizem assim no tempo da Quaresma: vou deixar de comer algo para comer de forma extravagante lá no tempo da Páscoa. Não é verdade? Dizem isso. Vou deixar de comer, vou deixar de beber, mas quando chegar a Páscoa, vou tirar o atraso, vou acumular, vou guardar, não é? Mas o jejum verdadeiro, queridos irmãos e irmãs, consiste na prática da caridade. Não apenas me privar de alguma coisa, de algum alimento ou de alguma situação, mas colocar justamente tudo isso a serviço do meu irmão, daquele que está à minha volta e que muitas vezes se encontra necessitado. Se jejuarmos desta forma, nós agradaremos ao coração do nosso Deus, não é? Hoje, os discípulos de João Batista, no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 14 a 15, questionam o próprio Cristo Jesus. Os discípulos de João dizem: Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Então Jesus responde, não é? Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? E o Senhor termina dizendo: dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Aí sim, eles jejuarão. Mais uma vez, amados irmãos e irmãs, nos lembramos daquela palavra que São Paulo apóstolo nos deu na quarta-feira de cinzas. Este é um momento favorável, não apenas para a busca da conversão, mas este é um momento favorável para a oração, para o jejum e para a prática também da caridade. O tempo da Quaresma, aonde nós partimos para o nosso deserto, aonde nós partimos para o encontro com o Senhor, a fim de que Ele transforme a nossa vida, a fim de que nós possamos penetrar cada vez mais numa ascese, numa espiritualidade mais profunda, através da oração,
da oração do Santo Terço, da oração da Santa Eucaristia, da perscrutação, que é o estudo e a oração da Palavra de Deus. Tudo isso na Quaresma, não é? O Senhor nos dá este tempo como presente, é claro, através da oração, do jejum e da prática da caridade. Quantas quaresmas nós já vivemos, hein? Já vivemos algumas, não é verdade? Eu já vivi quase 40, não é? E a cada quaresma, Deus nos dá a oportunidade de podermos crescer como discípulos, como filhos, como verdadeiros seguidores dele, não é? Então hoje, queridos irmãos e irmãs, que possamos compreender verdadeiramente o sentido do jejum. E é isto que o profeta Isaías nos fala na primeira leitura. O que agrada a Deus, não é? É o jejum, não apenas do alimento, mas o que agrada a Deus é quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição, não apenas a privação de um alimento, mas muito mais do que isso. Colocar a nossa vida a serviço do nosso próximo, do nosso semelhante, doar aquilo que muitas vezes nem está sobrando para nós, não é verdade? Mas partilhar aquilo que Deus nos dá como presente, aquilo que Deus nos dá como dom, colocar tudo isso a serviço do próximo, à disposição, é viver a caridade, que está ali juntamente, caminhando de mãos dadas com o nosso jejum. Por isso o profeta nos fala desta necessidade de jejuar não apenas do alimento, não é? Pois o jejum não é repartir o pão com o faminto simplesmente, mas quando encontrares um nu, diz o profeta, cobre-o, não desprezes a tua carne. Então brilhará a tua luz como a aurora, e a tua saúde até mesmo há de recuperar mais depressa. Voltando ao Evangelho, queridos irmãos e irmãs, este pequeno texto de Mateus, esta pequena perícope, somos colocados diante das palavras de Jesus. E nos lembramos do jejum que praticamos, não apenas na quarta-feira de cinzas, mas hoje é sexta-feira, dia novamente de abstinência, não é verdade? E durante todo esse tempo da quaresma, o Senhor continuará nos chamando, nos convidando a esta prática que nos ajudará no domínio da nossa carne, no domínio das nossas paixões. O jejum nos fortalece. Como ele é importante no crescimento da nossa espiritualidade. E o tempo da quaresma é um tempo propício para o jejum. Depois, novamente, na sexta-feira da paixão. Ali, toda a igreja é chamada a jejuar. E não comer bacalhau, mas a jejuar. Pois o noivo será tirado do meio de nós. É a palavra de Deus. É ou não é? Se realizando no nosso tempo. E não tem como celebrar tudo isso com o coração simplesmente cheio de alegria, mas é preciso, queridos irmãos e irmãs, penetrarmos no mistério da dor de Jesus. Penetrarmos no mistério da sua paixão, da sua morte, e logo após, aí sim, a alegria da ressurreição tomará conta do nosso coração. Que esse tempo da quaresma seja um tempo de superação. Que você possa realizar nesta quaresma tudo aquilo que você já desejou em outras, mas não conseguiu até agora. Este é o tempo favorável. Este é o dia que o Senhor nos dá como presente, para que possamos crescer cada vez mais na nossa caminhada de fé. Que o Senhor nos ajude e que a campanha da fraternidade, que nos fala justamente sobre a superação da violência, também nos ajude, não apenas no nosso jejum, mas na nossa oração e na prática da caridade, que deve ser uma prática comum e constante na vida de todos os cristãos.
Não sei se vocês aí acompanharam, alguns bispos se pronunciaram a respeito da campanha da fraternidade e muitos falaram que a maior violência que hoje assola o coração do povo brasileiro é a corrupção. Que triste, não? O nosso país marcado pela corrupção, que assola, que traz sofrimento, que traz dor, que traz morte para o nosso povo. Pois aquele desvio de dinheiro, muitas vezes, deveria ser investido ali na saúde, e não é. Na segurança, não? No bem-estar das crianças. E assim, desta forma, o nosso povo, ele acaba padecendo por esta forma injusta de viver, por esta violência que nos chega, por esta violência que destrói, por esta violência que muitas vezes patrocina o crime, a falta de saúde nos hospitais, não? Nós estamos vivendo um tempo aí de vacinação contra a febre amarela, mas isso era para ser resolvido e no máximo talvez um mês. Mas onde estão os recursos? Nós precisamos mendigar, correr atrás. Se fosse feito, não é, um multirão de vacinação, o nosso povo seria imunizado com rapidez, mas não existe recurso, porque muitos estão enchendo as suas malas por aí. Por isso, queridos irmãos e irmãs, que o tempo da Quaresma seja não apenas um tempo de reflexão para nós, mas que seja um tempo de ação, de atitude, que o nosso jejum nos leve à prática da caridade, mas também nos leve ao anúncio da justiça, ao anúncio da verdade. Pois é este, ou melhor, esta vocação de todos nós cristãos que recebemos o batismo. Somos chamados sim à profecia, somos chamados não apenas a gritar a injustiça, mas somos chamados a darmos testemunho de que em meu coração existe um Jesus, existe um Cristo justo, santo e verdadeiro. Que o Senhor nos ensine o verdadeiro sentido do jejum e que a partir deste tempo nós possamos jejuar com alegria, acreditando nos seus frutos, acreditando naquilo que Ele pode trazer para todos nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.